Boa tarde. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a Flávia. Vou esperar aqueles minutinhos iniciais. Oi, dona Flávia. Flávia, clica aí pra... Aí. Oi, Gil. Sejam todos bem-vindos. A Flávia está sendo Oi. carregada. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu ajustar isso aqui. Dá uma ajustada. O som tá legal? Tá tudo certinho? Pois é, esse celular aqui, o som dele é baixo, por isso que eu tô com fone. Entendi. Eu também tenho problema com o meu, mas hoje, como você vai falar mais, então não temos problema, tá? Tá Hoje dando a para gente ouvir bem? tá sim, tá sim. Então, boa tarde, pessoal que tá entrando aí. Hoje o nosso bate-papo da Aliança é com a professora Flávia Bianchini. E acho que a gente já pode começar pedindo para ela contar um pouco sobre a trajetória até aqui, Nossa, sobre coisas importantes que ela julga que foram importantes nessa trajetória. Alguma coisa marcante, interessante aí que te trouxe até nossa, aqui. e me trouxe até aqui. É muita coisa. É muita coisa, né? A gente não Bom, combinou nada antes, né, Flávia? Então vai ser se não, vira nos não. 30 mesmo. Me virar nos 30, vamos ver. Eu tô vendo aqui algumas pessoas entrando. Bom, meu começo, começar pelo começo, né? Como que eu vim parar no yoga, né? Eu não comecei em aulas de yoga dessa maneira tradicional como a maioria das pessoas. Eu entrei, eu acho que 14 anos, se eu me lembro bem, eu entrei em uma ordem esotérica e eu fiquei 10 anos nessa ordem esotérica, dos 14 aos 24 anos. Então, nessa Flávia, deixa eu te interromper um frente pouco. está com voz. Flávia, com licença, só um pouquinho. Eu não estou te ouvindo bem. Eu queria saber se mais alguém está com dificuldade de ouvir ou de ver o vídeo. Aqui, para mim, está De me vindo ouvir? tá vindo com bastante falha. Eu não sei se Melhorou? você está longe. O som um pouco, o vídeo ainda não. Quem está assistindo poderia colaborar e dizer se está conseguindo visualizar a Flávia direito e ouvi-la também? Para mim, o teu vídeo tá todo borrado, assim. Vamos ver se Mas alguém... aqui tá perfeito a transmissão. Eu tô te vendo bem, tô Aham, te ouvindo bem. sim. Alguém aí que está nos ouvindo pode dar um Falou que tá retorno? travando. Falou que vídeo e som estão travando. Tá falhando também. Nossa, Obrigada, pessoal, por falarem. Flávia, você tá perto do computador? não, não porque eu tô um pouco longe. Eu vou fazer uma tentativa aqui de entrar pelo outro celular, que o outro aparelho ele é melhor, pode ser? E aí eu Olha, entro agora tá novamente na bom. live? Agora tá bom. Então não respira. Não se Não mexe. respira? Oi, Camila. Tô vendo aqui o pessoal entrando. Dá para continuar agora? Ficou Sim, bom? sim. Manda bala. Eu liguei o outro celular e agora funcionou. Tá. Pronto. Qualquer coisa, isso, vamos torcer para dar certo. Tá. Bom, meu começo nessa área de yoga não foi em escolas de yoga, nem praticando yoga, assim, uma escola normal por aí, né? Eu entrei numa ordem esotérica, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu fiquei nessa ordem esotérica até os 24. E você foi por Então, conta ou era nessa coisa de família, Flávia? Quando você entrou com seus minha 14 anos? tinha um interesse por esoterismo, magia e essas coisas.
E eu não tinha interesse, assim, por isso. A princípio, eu não tinha nenhuma questão ali de estar procurando, assim. Eu lembro que eu tinha lido, óbvio, né, Paul Brunton, A Índia Secreta. Eu acho que muita gente se apaixona pela Índia por conta desse livro ainda hoje. Mas minhas irmãs, eu sei que me levaram nessas palestras e nessa instituição, e que era uma mistura de teosofia com Rosa Cruz, com cristianismo, com budismo, com Índia, era uma coisa assim, bem misturada. Então lá é que eu tive contato com mantras, com esse conhecimento relacionado a chakras, algumas práticas eram voltadas, usavam, né, ferramentas que são do universo aí do yoga, do hinduísmo, do tantra, mas tudo muito misturado. Eu nem sabia direito o que era assim, yoga. Eu sabia o que era aquilo lá, né, o objetivo daquela instituição. As suas irmãs não praticavam yoga também? Não, ninguém praticava yoga na minha casa. Nós nascemos no interior, em uma fazenda, então o contato todo era livros. Elas liam muito, elas liam de tudo, né? Então foi esse o contato. Eu fiquei nessa instituição fazendo práticas e seguindo lá os ensinamentos durante uns 10 anos. O objetivo lá da instituição falava de samsara, de moksha, de iluminação. E o objetivo lá era alcançar a iluminação, despertar a Kundalini, esse trabalho todo através dos chakras. Tinha essa base lá, mas misturado com outras coisas, sabe? Com coisas de esoterismo, cabala, era um caos. Mas foi a minha entrada. Foi a minha entrada. Então, quando você está entrando nesse universo, você não tem muito discernimento e nem a bagagem para poder discernir uma coisa da outra e vai ficando, né? Também, né? Muito nova também. Então, tá descobrindo ali, tudo é novidade. Isso. Mas foi bom, teve aspectos positivos, assim, em termos de disciplina, de conhecimento, de construir uma bagagem ali de práticas, de experiências, né? Uhum. Então, isso foi até, digamos, acho 2001, 2000, eu não lembro direito. Eu sei que eu completei lá uns 10 anos, aí eu saí, fiquei um ano, assim, sem querer participar de absolutamente nada, meio traumatizada, porque tinha uns aspectos negativos também da instituição, muito fanatismo, muitas crenças equivocadas. Então, até se libertar também disso, a gente demora um tempo, né? Então, eu saí, não queria frequentar nada, fiquei um ano sem frequentar nada. Aí eu comecei a ficar de novo, eu preciso frequentar, participar de alguma coisa, seguir alguma coisa, sei lá. Aí eu passei pelo budismo, comecei a praticar Qigong, e foi interessante, porque as vivências que eu tinha com essas práticas eram semelhantes às vivências que eu estava tendo antes. Então eu comecei a ver, não, mas o que é isso, né? Como que eu acesso esse conhecimento, assim, que outros caminhos eu tenho para acessar uma transformação espiritual, né? E aí veio um período de crise ali também, fiquei doente, fiquei meio em crise com o trabalho, e eu falei, nossa, o que eu faço da minha vida? Fui fazer consulta. Eu estava em Vitória, Espírito Santo, eu fui morar lá em 89, 90, para estudar, com 13, 14 anos, eu e meus irmãos. E logo depois, um ano depois que eu estava lá, um ano e meio, é que eu entrei nessa instituição. Saí em 2001, né? 10 anos, fiquei 10 anos. E meu contato com yoga foi depois de uma crise assim, de trabalho, não saber que caminho seguir, umas coisas assim. Aí eu fui fazer mapa védico, mapa astral, mapa aquilo para ter uma luz. Aí apareceu yoga. No mesmo período eu entrei em contato com os livros do Feuerstein e do Eliade, Michel Eliade, em 2003. E apareceu o yoga na minha vida, eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu tinha um conhecimento anterior, mas eu não sabia necessariamente que aquilo era yoga, porque estava tudo muito misturado com esoterismo, né?
e com outras coisas. Era uma bagunça o meu conhecimento ali. Mas eu tinha estudado bastante sobre Dharma, Karma, Samsara, Moksha. A gente via isso lá nessa instituição. E aí, depois dessa consulta, depois de ler os livros do Feuerstein, em 2003, apareceu a oportunidade de fazer especialização em yoga. E eu comecei a especialização em yoga sem ter estudado nem ido praticar, tipo, aulas de Hatha Yoga. Eu nunca tinha entrado ainda numa escola mesmo, dessas normais, que as pessoas vão praticar asanas e pranayama. Eu comecei a praticar por conta da especialização. A princípio, eu não pretendia ser professora, eu não pretendia ensinar ninguém. Eu fui porque eu queria um conhecimento mais coerente, que me levasse realmente para uma transformação espiritual. E aí, quando eu vi o programa, escrituras, textos, eu achei que aquilo ali me daria as informações que estavam me faltando, sabe? Para preencher lacunas. E aí, lá é que eu comecei, então, a fazer, a ter que ir para uma escola, porque ia ter estágio, ia ter tudo isso. Eu comecei a fazer aulas de Hatha Yoga. A princípio, não gostei muito. Fui fazer aulas de Kundalini Yoga. Deixa eu te perguntar, você não gostou por quê? E eu tô falando alto assim, porque a Jussara falou que meu microfone tá baixo. É aquele problema que eu já falei de quando eu viro a minha É, o meu também. Então eu tenho que gritar um pouco aqui com a cara. Por que você não gostou dessa sua primeira aula de Hatha Yoga? Conta pra gente. Foi muito lenta, uma aula muito lenta, muito devagar. Aquilo me fez mal. Eu fiquei com um pico de depressão, assim, depois da aula. Era como se toda a minha energia tivesse caído, assim. Que engraçado. E eu descobri que eu tenho esse tipo de reação com aulas excessivamente lentas. E já na prática de Kundalini Yoga, não. Assim, o efeito foi muito bom. Eu saí do problema que eu tive naquela semana com a aula de Hatha Yoga na aula de Kundalini Yoga, não voltei mais para aquela aula de Hatha. E aí eu comecei a praticar mais Kundalini Yoga. Depois, por conta do estágio e tudo, da especialização, aí eu voltei a fazer Hatha Yoga, mas em casa, sozinha, treinando asanas e tudo, né? Mas, assim, a princípio, onde eu me encaixei para começar no yoga foi em práticas de Kundalini, né? Me atendeu. E essas práticas de Kundalini você fez na sequência de ativação dos chakras? Porque eu fiz uma época aulas aqui em Campinas, e daí a professora tinha um método que ela trabalhava a cada o início do mês, um chakra por aquele período, e daí ela ia subindo. É assim também que você fez? E você completou? Não. As aulas todas. Esse método do Yogi Bhajan, que é onde eu comecei a praticar, ele tem várias séries prontas de posturas. E, na verdade, todas as séries trabalham todos os chakras. Deve ser um método diferente, então, do que eu conheço. E trabalha sempre de baixo para cima. A gente começa com movimentos de baixo da coluna para cima. E mesmo as séries que não tem essa sequência, a gente faz o tempo todo as contrações, os bandas, com retenção, mandando, direcionando a energia para cima, para o Sahasrara Chakra. Então, assim, a prática ali ela é completa na mesma aula, né? Não tem que fazer uma sequência divididas em vários dias, até porque eu acho que isso dá um pouco de problema, esse tipo de abordagem. Mas foi essa a minha entrada. Então, eu fiz a especialização em 2004 e 2005. Imediatamente após a especialização, eu comecei a dar aulas de Hatha Yoga e continuei fazendo vários cursos de formação. Lá, no final dessa especialização, eu vi que era uma área que me interessava seguir, sabe? De me aprofundar, de estudar. Eu vi que eu tive ali assim, um insight, a intuição de que futuramente eu iria trabalhar e ensinar yoga. Então ali
tomei a decisão de fazer vários cursos de yoga. Eu tive professores de diferentes linhas, eu achei muito, como que eu posso te dizer, cada um falava uma coisa, cada professor era uma linha diferente, cada um defendia o seu yoga como se fosse o melhor yoga e o do outro não prestasse. Eram umas coisas meio estranhas que eu percebi naquele curso. E, ao mesmo tempo, teve uma parte muito boa que foi o contato com as escrituras. Então, nos textos, entrar em contato com os textos me trouxe e vem me trazendo até hoje todas as respostas que ninguém sabia me dar. Então, eu chegava, perguntava para esses professores algumas coisas e ninguém sabia me responder o que estava acontecendo comigo. E aí eu pegava os textos e tudo que eu estava ali tendo dificuldade ou que estava acontecendo comigo, eu estou falando em termos de experiências, estados alterados de consciência e esse tipo de coisa, né? E aí eu encontrei as respostas nos textos. A maioria dos professores não sabia me responder o que estava acontecendo quando eu fazia as práticas, o que acontecia. Então, por isso que eu tenho uma conexão muito grande assim, de procurar informações em escrituras, porque é onde eu sinto maior segurança de realmente achar as informações, né? Beber direto da fonte, né, Flávia? Assim você conseguiu melhor obter as respostas, porque às vezes passando por algum mestre, aquilo chegava a você de uma forma que ainda não era o suficiente para a tua busca, né? Então você se identificou Exatamente. Você se identificou mais em tomar direto da fonte. Muito legal. E isso daí com certeza deve ter te dado não só o conhecimento, mas a sabedoria que você buscava desenvolver, né? Então, você Sim. você acabou conhecendo muito mais a fundo as escrituras diretamente e elaborando da tua forma a compreensão, isso com certeza deve ter te dado bastante a sabedoria, então, que você buscava para lidar com as questões mundanas, né? Que todos nós precisamos lidar. Exatamente. Por exemplo, nessa instituição que eu estudei, a gente fazia prática com Hansa, o inspira, Han, expira, Sa, ou às vezes é sou Han, né? Ou eu sou, que é uma Mahavakya. Mas lá a gente não tinha um conhecimento de onde veio esse mantra, de que escola fazia parte, do que se tratava isso. E depois... Exato. E lá na especialização é que eu fui entrar em contato com textos do Upanishads, com textos tântricos, com os textos do Hatha Yoga. Então, aí lá eu descobri, nossa, o mantra que eu fiz 10 anos, todo dia, é isso aqui, sabe? Algumas coisas... isso é o que eu acho que me acrescentou muito essa especialização. Com certeza, e você pode ajudar as outras pessoas que a busca acaba se achando mais em uma coisa, mas falta ainda, né, essa parte de filosofia. E aí a Jussara fez uma pergunta que é, nossa, fundamental, a questão das traduções, porque a gente lida com tanto problema, na verdade, de tradução mais do que o conteúdo, né? Então, como que a gente pode escolher essas traduções? Olha, a gente tem que tomar cuidado porque tem as traduções sectárias. O que são as traduções sectárias? Sectárias. Por exemplo, se você pegar uma escola X que segue um determinado mestre e que faz uma tradução de um texto, a interpretação daquele texto vai ser dada de acordo com aquela linhagem. O ideal que eu falo para os meus alunos, é ler mais de uma tradução, e atualmente eu sugiro que busquem a leitura de traduções feitas por acadêmicos. Atualmente, no mundo todo, tem centros de estudos asiáticos, orientais, em várias instituições. Oxford, por exemplo, SOAS, em Londres, em Boston tem também várias instituições, tem selos de publicações, Routledge, por exemplo. Então, tem vários selos de publicações de teses e traduções feitas por acadêmicos. Por que eu falo
textos acadêmicos, pesquisadores acadêmicos, doutores, porque faz parte da metodologia de pesquisa comparar traduções. Faz parte da metodologia de pesquisa analisar o texto em si, a escrita do texto, e o significado dessas palavras no texto. Por exemplo, Maya, vou dar um exemplo de uma palavra só para você entender. Maya, lá nos Vedas, significa magia, feitiço. Nos Upanishads, ilusão. No Tantra, é energia criativa, é uma deusa. Então, o trabalho de tradução, ele envolve em você contextualizar esse texto, tanto em termos históricos, a linguística, a construção do sânscrito vai dizer se esse texto é posterior a Cristo ou anterior. Então, tem várias questões aí da metodologia que é utilizada por pesquisadores que faz com que essas traduções feitas atualmente, que estão sendo publicadas, elas sejam mais confiáveis, se você quiser realmente saber o que o texto está querendo dizer, e não o que as várias escolas estão dizendo. Veja, a Bhagavad Gita, por exemplo, todas as escolas na Índia traduzem a Bhagavad Gita, e cada um dá a sua interpretação da Bhagavad Gita. Então, como saber qual que é a melhor tradução? Sim. Tem a do Bryant, por exemplo, da Gita, embora ele seja Vaishnava, mas ele é um acadêmico e a tradução dele é muito boa, não tende apenas para uma interpretação, digamos, Vaishnava, né? Porque a Gita é um texto que todas as linhas utilizam como referência, e tem vários comentários à Gita. Tem comentários à Gita do Shankaracharya, tem comentário da Gita do Ramanuja, tem um monte de comentários. Também, então, né? Eu tenho um livro tem várias. Deixa eu te perguntar então uma coisa, eu sugiro isso, procurar acadêmicos. Eu posso postar depois aqui na live assim, uns selos para as pessoas procurarem de publicações, sunisséries, onde dá para achar algumas traduções, mas são todas para o inglês. Isso, infelizmente. Essa era a próxima pergunta. Só em português, nem pensar? Olha, fica um pouco tendencioso eu sugerir as traduções do meu marido. Não, lógico que não, tá certo. Mas você eu gosto das traduções. Então, é porque o Roberto é um historiador da ciência. Então, assim, enquanto um acadêmico de pesquisa, de história, de filosofia, ele é muito criterioso. Então, quando ele faz as traduções dele, ele compara várias traduções. E ele procura ver o que o texto está dizendo. E não, sabe, os comentários, assim, as interpretações. Ele aponta as diferenças para daí tentar encontrar um denominador comum. Sim, também o que o texto fala, o vocabulário do texto. Por exemplo, só dar um exemplo para você entender. Tem textos que traduzem Atman como alma. Só que o Atman não é a alma. O Atman, a concepção de Atman é de eterno, infinito, enquanto que alma, aqui, nós, no contexto cristão, a cada novo nascimento, a cada nova pessoa que surge é uma nova alma. Então, alguns livros vão traduzir Atman como alma. Isso é um erro de tradução. Ele faz esse tipo de análise também, de pegar a palavra no sânscrito e procurar realmente o significado dessa palavra, e não seguir essas interpretações comuns. Assim. Certo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa que me ocorreu agora e depois fazer a observação que fizeram nos comentários. Nessas diferenças que existem, também tem aquela questão de norte e sul da Índia, das diferenças que eles têm. Isso entra também nessa questão? Porque isso é complicado mesmo, né, da gente entender. Entra também porque existem, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika. Recentemente, eu estava tendo aula com um professor e que ele comentou que existem 50 versões desse texto pela Índia, de norte a sul. E agora, o novo projeto que eles irão fazer
é de fazer uma nova tradução, comentada, corrigida, comparando esses 50 textos. Nossa, Porque de trabalho. norte a sul é verso incompleto, é verso trocado de posição, é partes do texto faltando. Uhum. Então, é muito complexo essa parte de tradução dos textos. Sim, faz Então, mas é uma área que eu gosto muito, porque, assim, é de fato onde eu encontro as minhas respostas sempre, sabe? É nas escrituras, assim, eu tento ir direto nelas e em professores que estão falando sobre elas, obviamente, eu também vou atrás, assim, para ouvir, para ver, né? E comparar, enfim. Mas certo. essa parte de tradução, ela é complexa e, assim, a gente está vivendo um momento agora único na área do Hatha Yoga, porque vários textos novos estão sendo traduzidos e vários novos comentários estão sendo feitos. Antigamente, a gente só tinha acesso, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, a aquela outra, a Shiva Samhita, né? Goraksha Shataka. Só que agora não. Tem Yoga Vidya, tem o Hatha Vyasa Padati, tem qual que é o nome dele? Amrita Siddhi, eu acho. Tem mais textos agora que estão sendo traduzidos e que estão ampliando todo o histórico do desenvolvimento do Hatha Yoga, por exemplo. Então, eu venho acompanhando essa parte porque vai vir muitas informações novas, até sobre o yoga moderno, por exemplo, essa construção dos últimos 150 anos de proliferação de asanas e toda essa adaptação do yoga para essa concepção atual dos praticantes, academias, coisas que não existiam 100 anos atrás. Sim. Então, tem vários pesquisadores desenvolvendo também analisando também esse contexto atual e fazendo essa comparação, o que é moderno, o que é antigo, como que vem ocorrendo essa transformação no yoga, para onde que está indo o yoga, e ao mesmo tempo tem grupos de pessoas tentando resgatar o yoga antigo. Eu acho que isso enriquece muito a nossa compreensão sobre os objetivos da prática e atende a todos. Tem pessoas que vão querer realmente a esses objetivos mais antigos, lá ligados à prática mais antiga do rato, tem pessoas que só querem realmente esse desenvolvimento mais contemporâneo, de bem-estar, de saúde, né? Então, ampliar esse conhecimento em torno do yoga, eu acho que vai atender todos os grupos, né? E uma curiosidade, na sua opinião, todo esse aprofundamento que está sendo feito nesses estudos, todas essas novidades, você acha assim, por exemplo, os conhecimentos antigos, as escrituras antigas, elas deixaram aberto isso que acontece hoje? Entendeu a questão? Assim, se eles deixaram um caminho aberto para que a gente se adapte ou não? Ou você acha que a gente Não. desvirtuou demais da prática? Não é que a gente vem desvirtuando. A gente entra aí em questões históricas, porque todo esse yoga moderno ele tem uma influência da dominação inglesa, das práticas de heterofilismo, de físicas que foram levadas, o próprio movimento de independência indiano, de querer valorizar a cultura e ter o estímulo lá, a própria, digamos, ginástica indiana, que seria, né, na concepção da época, o yoga, enfim, são várias coisas. Olha, de século XVIII para cá é que vem tendo essa modificação nos textos, ampliando a quantidade de posturas, e esse movimento do yoga está mais conectado e direcionado para a saúde e bem-estar. Então, eu acho que é bem moderno. Até o século XVIII, os textos do Hatha Yoga focavam mesmo no processo de transformação espiritual, iluminação, libertação. Dá para ver atualmente essa mudança com a dominação inglesa ali, bastante forte, assim, o divisor de águas. Tem Né? uma participante que está falando que essa dominação teria sido americana.
Aí já está entrando década de 50 para cá. Começa com os ingleses, e começa com o movimento lá nacionalista indiano, o Brahmo Samaj, e começa com essa expansão, né, de levar o yoga para fora da Índia, digamos assim. Então começa aí, é menos de 100 anos. Aí, obviamente, aí vai esses o Ashtanga, o Iyengar, é década de 50 para cá, e aí sim vai para os Estados Unidos, e obviamente que os americanos, né, e tem toda essa influência, digamos, mais marqueteira e comercial das últimas décadas, os americanos influenciando essa parte e focando isso ainda mais para a saúde, enfim, voltando isso ainda mais para o corpo. Mas isso começa século XIX já na Índia. Então já começa um movimento lá. Entendido. Um foco maior no Hatha Yoga mesmo, né? Nas posturas mesmo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Flávia. Esse momento que a gente vive hoje, que é próximo de como se fosse uma guerra, né? Porque a gente está privado de viver livremente, a gente não pode mais fazer planos para o futuro de uma forma como a gente fazia no ano passado, né? A gente não pode mais, simplesmente a gente está mesmo sendo limitado. Qual escritura, tem alguma escritura que você considere que... Entendeu a pergunta? Porque eu falo, pô, os caras nunca passaram por isso naquela época, né? Mas eles passaram por outras questões. Você acha que teria alguma escritura que pudesse nos ajudar nesse momento? Para que a gente, então, embora como cidadão a gente esteja sendo privado da liberdade, como ser humano, que a gente continue cultivando a libertação além das paredes, sei lá. Nossa, eu não sei te dizer. Me ocorre aqui a guitarra, né? Porque é um campo de batalha, e é um campo de batalha que é interno, é o corpo, que é você seguir o seu Dharma, desenvolver o desapego, o discernimento, despertar a sabedoria. Então, eu acho que a guitarra, nesse aspecto, ela dá todas as respostas. Ali você tem diferentes metodologias em cada capítulo, diferentes tipos de yoga, diferentes tipos de práticas são ensinadas em cada capítulo. Então, eu acredito que para desenvolver o desapego em relação às ações, para despertar essa sabedoria, a guitarra ela pode ajudar nesse sentido, né? Bom saber. Faça a leitura então do livro do Roberto, que a tradução dele é bem direta, assim. Qual deles, Flávia, deu uma falhada aí no teu áudio, no teu vídeo? Eu sugeri a tradução da guitarra, do Roberto, que ela é mais sucinta, tem menos, viaja menos, ele trabalha em cima de cada verso ali, é bem enxuto, assim, o que o verso está querendo dizer. Então, eu sugiro a tradução dele. Fazendo legal. Comercial aqui dele. Não tem problema. Isso daí, assim, você não tá só... você tem a sorte dele ser o seu marido, né? Mas, assim, se você fosse uma estudiosa, muito possivelmente você estaria indicando também, mesmo que você não o conhecesse. Em português tem a tradução Roberto de Andrade Martins. Eu acho que o pessoal ouviu aí, Roberto de Andrade Martins. Ele tem a tradução da guitarra, tem a tradução do Yoga Sutra e a tradução da Hatha Yoga Pradipika. Eu acho que são essas três. E da Mundaka Upanishad também. Até o final do ano que vem deve aparecer mais algumas traduções dele por aí. E onde vocês disponibilizam esses livros? Tem a Apollo Books, não tem a Apollo Books, que é a livraria, a editora que faz a publicação. Pode ser adquirido também no nosso site, o shriyogadevi.org, né?
depois eu posto aqui, eu não consigo fazer aqui na tela, senão ele vai desaparecer. Então tem o nosso site, entrando no meu perfil aí, o Shri Yoga Devi, então indo lá na bio, tem o link de acesso ao site lá. É mais fácil as pessoas entrarem pelo Instagram do que ficar procurando, né, o site na internet. É mais fácil entrar. Legal. Então, assim, eu acho que a guitarra, nesse momento, ela é um bom texto para leitura, mas não só uma leitura. Levar isso para uma reflexão e para uma prática mesmo. Tem práticas no texto. Ninguém presta muita atenção. Oi, deixa eu apagar. Falhou o som. Entrou uma ligação aqui. Então, assim, geralmente as pessoas fazem uma leitura da guitarra levando em consideração só o aspecto devocional ali, a questão de devoção. Mas a guitarra fala sobre diversas práticas ali de Jnana Yoga, tem vários ensinamentos. Então, uma leitura mais pausada, observando esses versos, observando essas práticas, esses ensinamentos que são dados, eu acho que ajuda a passar por esse processo de transformação, mudar a percepção, né? Mudar a nossa percepção sobre a realidade. Isso diminui o sofrimento. Desenvolver mais desapego, né? E discernimento nesse momento, trabalhar um pouco a nossa aversão, né, a essa situação do jeito como ela está acontecendo, sabe? Isso acho que vai desenvolver uma paz e um equilíbrio nas pessoas nesse momento. Certo. Porque o sofrimento é isso. Eu estou vendo muitas pessoas sofrendo muito com a história do Covid pela privação, mas porque elas estão muito presas, estão muito apegadas a essa situação, assim, a privação, a tudo isso. Então, é importante desprender disso, né? Se soltar um pouco disso e direcionar os sentidos, a mente para coisas um pouco mais positivas e agarrar essa oportunidade para se transformar, para fazer mudanças na vida, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Sim, ótimo, ótima dica e ótimas observações. E, bom, a gente acabou adentrando aí a tua trajetória e conversou sobre o assunto, mas daí a gente poderia talvez voltar um pouquinho para que você continuasse ali comentando a tua experiência até você se tornar uma professora e uma formadora hoje, que você também é, né? Ah, sim. Eu senti que eu ia fazer em algum momento, que eu iria oferecer algum curso, alguma coisa na área de yoga no futuro. Eu não me senti preparada em 2005, né? Eu saí do curso com essa necessidade de preencher lacunas. Eu queria saber, afinal, o que era yoga, por que tinha diferentes tipos de yoga, diferentes escolas, por que cada mestre falava uma coisa diferente que o outro. Eu falei, gente, mas o que é isso, né? Como assim, né? Então eu me propus a estudar, praticar e fazer cursos. E começar a fazer cursos. Então eu fiz a formação em Kundalini Yoga, foram 5 anos. Transformou minha vida, mesmo a prática tendo sido criada, desenvolvida por Yogi Bhajan. É um método válido, mesmo ele tendo as questões que explodiram esse ano, com a questão de abusos sexuais e tudo. Tirando essa parte, eu consigo discernir, entende? Até porque, assim, eu nunca tive um apego a ele como um guru e nunca considerei ele como um guru. Né? A minha questão, minha conexão era com as práticas. Então, durante os 5 anos ali, eu me aprofundei bastante em Kundalini Yoga. O curso avançado de Kundalini Yoga foi com o professor Shiv Charan Singh, que é de Londres, que é um grande professor, uma pessoa extremamente humilde, e com quem eu tive muita conexão espiritual e que me ajudou muito lá nesses 5 anos de encontros e cursos com ele. Depois disso, eu passei pela Nanda Marga. Esses cursos foram onde, de Kundalini? Aqui em São Paulo, na Serra da Mantiqueira, no centro da Subai, o Prana Prana, o Ashram Serra da Cantareira ali, né? Fica na Serra da Cantareira.
ela trouxe o Kundalini Yoga para o Brasil. Foi a primeira pessoa a trazer, ela é americana, e ela trouxe, então, essa prática para o Brasil uns 30 anos atrás. O Yogi Bhajan, né, orientou que eles deveriam trazer o Kundalini Yoga para o Brasil e ela trouxe. Depois disso, eu passei pelo Ananda Marga, eu fiz a formação em Ananda Marga, eu fiz a formação do Shivananda e eu fui fazendo vários cursos também menores de especialização. E novamente aquele conflito. Na Nanda Marga a gente só estuda o que o Baba fala, a gente não tem contato com escrituras, é só o que o Baba fala. Eu falei, como assim? Inclusive tinha mantras lá que eu perguntava de onde veio esse mantra, eu quero saber de onde veio esse mantra. E aí não sabiam me dizer de onde tinham vindo o mantra. Aí eu fui atrás das escrituras. Aí eu comecei, já tinha o Google, né? A gente tem, graças a Deus, o guru Google, né? E aí eu consegui achar os mantras que eles não tinham sido criados pelo Baba. Eram mantras que tinham saído da Guru Gita, né? Então os mantras que a gente canta lá fazem parte de uma escritura, embora ninguém fale dos textos ali, de escrituras. Origem, no curso né? de Kundalini, ninguém fala origem. E eu gosto de saber a origem das coisas, porque eu sinto que eu tenho mais base. É a minha base. Eu quero saber de onde vem. Eu quero saber de onde vem, para que é, por que é assim. Eu sou muito curiosa. Assim, nessa hora eu sou um pouco cabeção, assim, de querer saber as coisas. No curso de Kundalini Yoga, a mesma coisa. Isso aí tá a escritura tal. Eu ia lá olhar a escritura na Querendo Sanhita, falei, não tá aqui. De onde que ele criou isso, né? Você deve ter dado muito trabalho para os seus professores. Não. Nesse aspecto, não. Eu não fico brigando, batendo boca assim, com as pessoas. Eu raramente faço isso, assim, de ficar enfrentando. Eu fico quieta. Se você me vê no curso, eu faço cara feia. Eu faço cara feia, começo a coçar a testa, assim, mas eu não... Isso, eu fecho a cara, assim, fico brava, mas eu não tô aqui para brigar, entende? Eu tô para aprender. Eu vou para os cursos para aprender. E eu vou para cursos, ainda hoje, eu entro nos cursos, eu não falo quem eu sou, eu não falo nada, eu não, sabe? Eu nem na minha vida aqui, eu não fico falando que sou professora de yoga, eu sou muito, assim, não fico falando sobre isso o tempo todo e nem vou para os cursos para ficar discutindo, eu ouço. E mesmo quando ocorre coisas assim, da pessoa começar a falar coisas que eu sei que tá meio estranho isso aí, eu ainda respiro fundo e falo, se eu tô aqui, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Então eu respiro, me acalmo e fico pensando, o que eu tenho que aprender com essa situação? Por que essa pessoa está falando isso? Por que eu estou tendo que ouvir isso? Né? Então eu tenho essa atitude nos cursos. Eu fico brava, mas eu não arrumo confusão, tá? Não arrumo confusão. Eu começo a analisar o que eu posso aprender ou o que eu posso e onde eu posso achar as informações. Aí eu começo a olhar a bibliografia da pessoa, as fontes que ela está citando, e aí eu vou atrás das fontes. Eu sempre vou atrás das fontes. Porque eu acho que é o que vai dar segurança, eu acho que é o que te dá a base para conseguir ampliar o conhecimento. E também, óbvio, eu vou praticar. Então eu gosto de experimentar. Eu vejo as práticas estranhas nos textos, eu quero sentar e saber como que é, e eu quero fazer, e eu vou e experimento aqueles mantras, o que o texto está falando. Eu gosto de construir a minha vivência, né? Da melhor maneira que eu puder. Flávia, olha só, já voou o tempo, né? Aí eu não sei, a gente não combinou nada mesmo antes. Nossa, como você gostaria passa rápido de isso. Né, Voa? Eu não sei como você gostaria de finalizar. A Ju tinha pedido ali para você sobre alguma prática de Hatha ou de Kundalini para essa fase, mas se você tiver separado alguma escritura, alguma outra coisa... Cortou. Não tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Não, não ouvi. Então, eu não sei se você tá ouvindo? Sim, agora sim. Tá ouvindo? Pode Tá. falar. Eu não Pode sei se falar. você preparou. Eu, eu não sei se você preparou alguma coisa para apresentar para a gente no final. Você preparou alguma coisa? Não, ela não me falou sobre isso, então eu não preparei nada. Hoje Não, não. não tem problema. Assim, o que a Jussara tinha perguntado ali, se haveria, se você indicaria para essa fase de muita ansiedade e estresse que a gente está passando, alguma prática de Hatha ou de Kundalini que você acha interessante. Ou você pode finalizar de outra forma, cantando um mantra ou lendo algum trecho de escritura. E eu só gostaria de observar também que a Fernanda chamou de uma Budi afinada, muita sabedoria. Ah, obrigada, Fernanda. Bom, eu acho que, assim, nesse momento, pranayama, qualquer pranayama que as pessoas façam, qualquer exercício respiratório que as pessoas façam, mesmo que seja apenas uma respiração longa, lenta, né? Uma respiração completa, eu acho que vai trazer benefício para todas as pessoas nesse momento. E de alguma maneira tentar entrar em contato um pouco mais com a natureza, se possível, com as energias, com a força mesmo da natureza. Tem muitas pessoas aí que eu sei que estão tendo depressão e várias dificuldades por causa do isolamento. Eu iria sugerir que essas pessoas, de alguma maneira, tentem sair para entrar em contato com a natureza mesmo, assim, não em locais lotados e parques, não é isso que eu estou falando, mas se ela tiver condições de sair, ter um contato assim com o ar puro, com a terra, com a natureza, isso coloca né, vai colocar as pessoas aí em harmonia, em um pouco mais de equilíbrio, né? Certo. E respiração, que é uma coisa que qualquer exercício respiratório as pessoas podem fazer. Em relação aqui, tá, sobre mudras, né, tem comentários sobre mudras. Eu acho que qualquer mudra espontânea, independente de um gesto específico, mas o simples fato das pessoas unirem as pontas dos dedos, por exemplo, aqui, o simples fato das pessoas tocarem as pontas dos dedos ou as palmas das mãos e colocarem a respiração um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, ajuda, porque ela está colocando em equilíbrio todos os elementos do corpo dela, ela está colocando em equilíbrio o lado esquerdo e direito, as nadis, todo o sistema energético está se unindo, está se equilibrando. Então, respirar, uma respiração lenta, longa, profunda, e tocar as pontas dos dedos, uma pressão suave e contínua, né? Seria, eu acho, Hakini Mudra esse aqui, mas eu não quero colocar nomes aqui complicados, não. Esse gesto, ele já traz uma pessoa, um praticante aí, alguém que esteja assistindo essa live, para um centro. Ele equilibra todo o sistema energético. E os 5 elementos do corpo ao mesmo tempo, todos os chakras ao mesmo tempo. Muito legal. Obrigada, Camila. Vi aqui um comentário da Camila. Obrigada, Camila. Passou rápido aqui. Bom, para finalizar, assim, então, eu fiz toda essa trajetória de cursos. Não precisa correr muito, ainda temos 10 minutos, tá? Sim, sim. Eu fiz toda essa trajetória de formações, de cursos. Depois eu fiz um mestrado também na área de ciências das religiões. E no término do mestrado, eu estava lá na Paraíba, eu terminei o mestrado na Federal de João Pessoa, e aí lá é que eu decidi, então, preparar o primeiro curso de formação. Com muito medo, muita insegurança, falei, meu Deus, isso é loucura, eu não estou preparada ainda. Quer dizer, já estava mais de 10 anos ali, mas eu ainda não me sentia preparada. E aí o que eu fiz? Tá, vou fazer um curso de formação meu. Eu não tenho vínculo com nenhuma escola. O que eu posso ensinar, né?
Eu falei, escrituras. Então, de todos os cursos que eu fiz, o que me deu mais conexão com os objetivos do que é yoga, que seria iluminação, libertação, foi esse contato com os textos lá na especialização yoga que eu fiz em 2004, 2005. Então, eu estruturei todo o meu curso com essa parte histórica, filosofia, né? E a parte de asanas. Como eu vim do Kundalini Yoga, eu resolvi seguir essa tendência moderna de escolas novas, né? Já que o Patabi Joyce criou a escola dele, o Iyengar a escola dele, é tudo moderno, é tudo criação deles, eu resolvi estruturar com base, obviamente, no que eu aprendi, tá? Não inventei assim. Mas eu resolvi organizar essa parte dos asanas de acordo com os chakras. Por exemplo, no Shivananda a gente começa pelo Sirshasana para o Muladhara, na estimulação da sequência daquela aula básica do sistema Shivananda lá, né? Na Ananda Marga, toda a prática começa estimulando do Muladhara para cima, é o sentido oposto. No Kundalini Yoga, todas as práticas ali, a gente está fazendo os bandas no final, entre as posturas, para trazer a energia também de baixo para cima, através dos chakras. Então, eu estruturei meu curso desse modo. Eu separei lá uns 100 asanas, mais ou menos 12 por chakra, montei essa estrutura, coloquei o enfoque do curso todo voltado para essa transformação sutil do corpo. Eu não tenho muita conexão em relação ao yoga e direcionar o yoga para o bem-estar, cura, saúde. Assim, meu foco é bem para uma transformação espiritual mesmo, que é a minha prática, né? O meu objetivo pessoal. Uma libertação mais. Seria o moksha da forma como uma transformação, uma transmutação do corpo, tomada de consciência de todas as camadas, de todos os tatos, despertar essa consciência em relação aos elementos, ao universo, a criação do universo, porque tudo isso está na nossa estrutura sutil, faz parte da nossa estrutura, né? O caminho espiritual, o desenvolvimento espiritual nada mais é do que essa tomada de consciência dos diferentes níveis que permeiam toda a realidade. Então, o curso ele trabalha nesse sentido. Assim, eu estou tentando cada vez mais ir aprimorando o curso e trabalhar nesse sentido de realmente oferecer ferramentas para as pessoas que têm o interesse por uma transformação espiritual mais profunda, né? Óbvio que eu sei que os professores vão dar aula para pessoas que só querem o bem-estar, o cuidado, então eu tento oferecer as duas coisas, digamos, ao mesmo tempo, assim, né? Não tem como só focar em... muitas pessoas, o corpo vai ser o veículo mesmo para essa transformação. Então, por isso que o Hatha Yoga, os asanas, para muita gente, às vezes a pessoa não está interessada em algo espiritual, mas a prática dos asanas, a prática da aula acaba conduzindo-a, sem que ela tenha tido a intenção inicial. Porque eu acho que o processo para cada um de busca e de encontro é diferente. É único, é diferente. Então, mas acaba levando. Se a pessoa for realmente começar a praticar e fazer todos os pranayamas e ter uma prática mais constante, diária, a própria prática acaba começando a transformá-la e dá início ao processo, né? E ela acaba indo buscar outras coisas. Talvez para aquela pessoa que seja muito só a busca espiritual e que deixe um pouquinho de lado o cuidado com o físico, talvez também ela seja empurrada no outro sentido, né? Ela comece naquela intenção, mas daí ela percebe que não, cuidar do veículo é importante, então vamos cuidar melhor da alimentação, vamos cuidar melhor, vamos fazer mais uma prática para energizar a carcaça. O corpício mais bonito, né? A carcaça é feio. Ah, meu Deus. Sim. As coisas acabam se
se autorregulando, entende? As Exato. coisas acabam se Esse é o termo. autorregulando em algum momento. Olha, meu interesse por yoga sempre foi transformação espiritual e libertação. E aí agora, recentemente, depois de vários problemas de saúde, eu estou tendo que fazer... Eu tive um acidente de carro, então eu estou com vários problemas na coluna e eu estou fazendo atualmente uma coisa que eu nunca pensei em fazer, são os asanas no tecido, porque é a única coisa que está conseguindo me ajudar a me Tracionar movimentar a tua melhor. coluna. Eu adoro, né? Sim, Eu adoro. então, mas eu nunca pensei, eu falei, que vou fazer isso, né? Eu falei, que é isso, né? Tipo, É, isso mas nem você é vê, yoga, aquele o meu início preconceito, foi né? completamente o oposto. Então, e o meu início foi completamente o oposto. Eu queria fazer yoga para colocar a perna atrás da cabeça. Nada além disso. Nada além disso. E no final. Pois é, tô eu agora no tecido e eu tô gostando, porque, olha, é a única coisa que está liberando minha coluna. Eu comecei tem um mês e assim, eu tô impressionada como que eu estava fazendo posturas, mas estava travando a coluna mesmo assim, por Sim, causa do você deve ter acidente, se assim. machucado. Danificou bem minha coluna, machucou. Quando tem um trauma, É, precisa de um cuidado específico daí para que você volte a fazer as coisas, né, pois é, com Covid, adeus fisioterapia, adeus tudo, foi tudo um caos, assim, aí eu falei, não, eu tenho que encontrar uma maneira de voltar a liberar e fazer os asanas, e agora eu tô usando o tecido e tô amando, tá assim, eu dando tô, certo. É uma esse um delícia, mês, eu assim, adoro. as minhas dores estão indo embora. Então Ai, agora estou eu numa linha de yoga, digamos assim, que é voltada mais para o físico, para um trabalho também corporal, né? sim. Mas faz parte do processo do aprendizado. A gente está sempre aprendendo com as situações. Com certeza. Flávia, pode ir finalizando com alguma mensagem, alguma coisa que você queira finalizar, que a gente tem agora, entramos na contagem regressiva aí de 3 minutos, se não me engano, tá? 3 minutos, nossa, finalizar, eu não pensei, nem pensei nisso. Fica à O que vontade. que as pessoas gostariam aqui que eu fizesse Vamos ver, agora no pergunta, final? Eu tô meio pergunta em para suas dúvida. alunas, a Camila que estava aí. Isso, tem alguém me assistindo aí? Tem alguém aí? O pessoal está participando Ah, bastante. Uma vamos cantar mensagem. o Pavamana Mantra. Quem tiver comigo, vocês aí. O Pavamana Mantra é o Asatoma Satgamaya. Lembrando que esse mantra, ele é um mantra para você atravessar os véus e as ilusões e se conectar com o Brahman, com o absoluto, né? Quando se fala em imortalidade nos textos, as pessoas acham que é imortalidade física nas escrituras. Não. Quando se fala nos textos em imortalidade, é essa fusão com o absoluto, essa união com a realidade divina. Então, para quem quiser me acompanhar aí, eu vou cantar, vou puxar o mantra, Sator, e finalizarmos então a nossa live aqui hoje. E aí eu vejo vocês na quinta-feira falando sobre mudras, tá bom? Muito obrigada, Inspirando. Flávia. Eu que agradeço. Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityormamritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Muito Obrigada, obrigada obrigada. a Adoro esse todos. mantra. Obrigada. Muito bom. Até quinta, Tchauzinho para todos Flávia. vocês e até quinta. Quinta-feira, meio-dia, aula com a professora Flávia, Meio-dia. aula prática de mudras. Ok. Até Certinho. quinta, então. Um Até, abraço para todos namastê. vocês. Abração. Namastê. Como que eu saio agora? Ai, menina do céu, é sempre a mesma novela. Espero que a Rosane esteja aqui. Ó, acho que você aperta o X, tá? Aperta o X, eu vou apertar o X aqui também.
Aperta o X. No meu celular não tá aparecendo. Tá aparecendo um X? Não. Ai, meu Deus, que fiasco. A Rosane vai ter que dar aula pra gente disso aqui. Olha, Sei, eu preciso aprender como fazer isso. não, eu fico sempre torcendo para pro Instagram cortar e finalizar ele sozinho, mas ele não faz isso. Vamos lá, vou apertar o X, que eu tô vendo um X aqui. Flávia, depois a gente se Tá. fala. Muito obrigada. Eu acho que eu vou sair. Obrigado você. Ah, eu Tchau. desligo tudo antes de tá falando. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.